Senhoras e senhores, muito boa tarde. Pedimos a todos que ocupem seus lugares e que, a partir deste momento, desliguem os celulares ou habilitem o modo silencioso. Tem início, neste momento, a audiência pública sobre os grandes geradores de lixo. A referida audiência é aberta a toda a sociedade e será conjuntamente presidida pela Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão, Procuradora de Justiça Maria Rosinete de Oliveira Lima e o Promotor de Justiça da Primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, Roberto Carlos Batista. Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Leonardo Rosco e Bessa. A Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão, Maria Rosinete de Oliveira Lima. O Promotor de Justiça da Primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, Roberto Carlos Batista. O Procurador do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, Demóstenes Trez Albuquerque. O Subsecretário da Casa Civil do Distrito Federal, Márcio Gimene. E o diretor adjunto do Serviço de Limpeza Urbana do DF, Silvano Silvério da Costa, representando neste ato a presidente da instituição, Eliana Cátia Tavares Campos. Convidamos todos a ficar em posição de respeito para ouvir o hino nacional. Salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo.
Para fazer a abertura desta audiência, tem a palavra o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Leonardo Rosco e Bessa. Boa tarde a todos. É com grande satisfação cumprimento as autoridades presentes aqui na mesa, todos que se encontram envolvidos nesse debate. É uma grande satisfação, Rosinete, Roberto Carlos, os dois colegas do Ministério Público que tiveram a iniciativa de realizar essa audiência pública por um debate tão importante quanto essa questão dos resíduos sólidos. A audiência pública é um instrumento de extrema relevância porque envolve todos os atores, cada um podendo mostrar o seu ponto de vista, suas dificuldades. É um instrumento tão relevante que hoje foi bastante destacado no novo Código de Processo Civil, particularmente nas questões que envolvem recursos repetitivos e incidentes de resolução de demanda repetitivas, Rosinete, porque são questões que afetam a sociedade. E se o próprio judiciário hoje requer, né, essa participação da sociedade, o Ministério Público já faz isso há algum tempo. E até pela minha experiência da Promotoria de Defesa do Consumidor, uma lei, por melhor que ela seja, para que ela tenha sua eficácia, é fundamental, primeiro, o conhecimento da norma, segundo, o envolvimento dos atores com aquela norma. Os números relativos aos resíduos sólidos são assustadores. Só nos últimos 5 anos, eu estava levantando aqui, foram 30 milhões de toneladas aqui no Distrito Federal. E, paradoxalmente, eu ficava pensando, vindo para cá, lembrei muito do Bauman, Zygmunt Bauman, que é um autor, um sociólogo polonês, que ele fala numa sociedade líquida. Mas a sociedade líquida que gera resíduos sólidos, eu pensei, né? Porque o que ele diz? Que a sociedade líquida, que é o momento que nós vivemos, né? De um consumismo exacerbado, de uma descartabilidade de produtos, né? Se no passado a família se unia para comprar um bem que de repente ia passar para outras gerações, e daí o termo sólido no sentido do Bauman, hoje a sociedade não, ela quer comprar para depois descartar e comprar um outro produto, quer dizer, um consumismo desenfreado, mas que naturalmente vai gerar um lixo, né, vai gerar um resíduo. E o que nós faremos com isso tudo? Daí a importância, né, desse debate da questão dos resíduos sólidos. Então, minha presença aqui é, antes de tudo, para parabenizar a doutora Maria Rosinete, doutor Roberto Carlos, né, sempre muito dinâmicos na atuação, essa atuação articulada de extrema relevância, parabenizar, né, todos os envolvidos, a participação, eu acho que é o caminho, sim, o debate, a discussão, o diálogo, ao contrário do que muitos pensam, o Ministério Público ele não só ajuiza a ação, né, o Ministério Público ele procura realizar debates com as partes envolvidas, e só, muitas vezes, em último caso, né, levar a questão para o judiciário. Então, eu tenho certeza que esse caminho é o adequado, né, pela relevância do tema. Nós temos aí lei federal, lei distrital, decreto, enfim, vários atos normativos que tratam do assunto, né, e é fundamental que todos os envolvidos possam debater, discutir e ver a melhor aplicação dessas normas com agradecimento profundo da sociedade. Então, com essas palavras, eu quero desejar uma tarde bastante eficiente, né, nas discussões relativas aos resíduos sólidos. Muito obrigado. Ouviremos agora o promotor de justiça da primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, Roberto Carlos Batista. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação realizar, no âmbito do território do Distrito Federal,
a primeira audiência pública organizada pelo Ministério Público para debater assuntos que foram introduzidos ou aperfeiçoados pela Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é um interlocutor bastante antigo nesse assunto, aqui no Distrito Federal. Há uma ação histórica proposta no ano de 1996, e desde essa época os assuntos relacionados a resíduos são objeto de uma defesa incondicional pelo meio ambiente, pelo socioambientalismo, pela qualidade de vida e pela destinação adequada desses resíduos em prol de toda a comunidade. O assunto escolhido para essa primeira audiência pública, dos inúmeros temas que a política nacional, como marco inicial no direito de resíduos no país, lançou, é bastante significativa, porque ela envolve um tema que convivemos diariamente. Significa dizer, a produção em massa de resíduos e a destinação adequada desses resíduos. Então, hoje nós temos a figura dos grandes geradores, temos algumas indicações e alguns retores que a política nacional impõe, como a diminuição no consumo, a reciclagem, o reuso, etc. Ou seja, toda a política nacional, como sustentáculo de um direito de resíduo no país, ela tem uma tendência a fazer um apelo a que deixemos de aumentar o consumo, tal qual disse aqui o nosso procurador-geral. E, para começarmos com esse debate, escolhemos o tema grandes geradores, porque hoje nós temos um dos princípios que rege essa lei nacional é da responsabilidade compartilhada. A responsabilidade hoje não reside tão somente na figura do serviço de limpeza urbana, na figura do industrial, na figura do consumidor, mas de toda a coletividade. E aí não fica de lado os chamados grandes geradores, que foi definido aqui no âmbito do Distrito Federal, como veremos em seguida, dentro de determinado limite. E, ao mesmo tempo, a inclusão socioeconômica de uma categoria de trabalhadores, que são os catadores de resíduos recicláveis e reutilizáveis. Então, dentro desses parâmetros que iremos hoje discutir a corresponsabilidade de todos nós nesse processo e um pacto que há de ser feito, um pacto social que há de ser feito com a assunção de responsabilidade de todos nós, em especial aqui do tema dos grandes geradores. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu vejo que, para o início de uma tarde, nós já temos uma quantidade significativa de participantes e sei que esse debate vai ser bastante rico para avançarmos no tema. Obrigado. Ouviremos agora a Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão, Maria Rosinete de Oliveira Lima. Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que fazemos essa audiência pública aqui no auditório do Ministério Público do Distrito Federal. Saúdo a todos que estão na mesa, o Procurador-Geral que nos honra com a sua presença, com bastante esforço de agenda, conseguiu estar aqui para fazer essa abertura, o Dr. Demóstenes, o diretor adjunto do SLU, Dr. Roberto Carlos, meu parceiro em algumas iniciativas voltadas para o exercício da cidadania. E, sob esse aspecto, parabenizo a cada um dos senhores que estão aqui. Participando, exercitando esse momento de debate, de encontro de soluções para problemas que afligem o Distrito Federal, que é a grande quantidade de resíduos que é produzido na cidade, que nós conseguiremos chegar
a uma solução, pelo menos parcial, no que diz respeito ao objeto desta audiência. Os grandes geradores de resíduos já estão definidos pela legislação local, precisam agora exercitar a sua responsabilidade com o meio ambiente, com a sociedade do Distrito Federal. E o Ministério Público não está alheio a essa responsabilidade compartilhada, que não é só do ente privado, mas é também do ente público que se enquadra nessa expressão de grandes geradores de resíduos. Então, eu saúdo a todos, espero que nós tenhamos uma tarde bastante proveitosa, que nós possamos abrir caminhos, abrir vias para melhorar a questão, né, da destinação dos resíduos sólidos na nossa capital. Muito obrigado. Desfaça neste momento a mesa de abertura, convidando as autoridades que compõem a mesa de honra a ocuparem as cadeiras na primeira fileira deste auditório. Para apresentar a Lei Distrital número 5.610/16, convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Distrito Federal, Marcos Elano Montenegro. Muito boa tarde. Queria, em nome da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental no Distrito Federal, agradecer o convite do Ministério Público, nas pessoas do Dr. Roberto Carlos Batista e da Procuradora Maria Rosinete de Oliveira Lima, e saudar todos os presentes, parabenizando o Ministério Público por essa iniciativa da maior importância, que é realmente a ampliação do debate, a visibilidade que precisa ser dada a essa lei para que ela saia do papel, como falou a doutora Rosinete aqui agora. É muito próprio que nós estejamos aqui hoje discutindo, até porque a lei foi regulamentada a semana passada, segundo o Silvano nos informou aqui agora, então já tem um decreto regulamentador da lei. E eu vou me esforçar aqui para falar com coração e mente, mas meu coração, confesso que hoje está em outro lugar, preocupado com a possibilidade de uma injustiça muito grande ser cometida. Bom, os desafios da implementação da Lei 5.610 de 2016, impactos na reciclagem e na compostagem. A lei é de 2016, mas ela, na verdade, foi apresentada, foi votada na Câmara em 2014, sofreu veto pelo então governador e, mais recentemente, o veto foi derrubado, a lei foi promulgada e agora já está, inclusive, regulamentada, portanto, está em pleno vigor. Trata-se, portanto, da discussão do gerenciamento dos resíduos sólidos não perigosos e não inertes produzidos por grandes geradores. Não inertes, aí para exatamente diferenciar dos resíduos da construção civil. Não é? E a necessidade disso é exatamente porque a Lei 11.445, que estabelece as diretrizes para os serviços públicos de saneamento básico no país, que é de 2007, ela diz que uma lei local deve estabelecer qual é o limite do serviço público na área do manejo dos resíduos sólidos. Não é? O que a gente quer dizer com o limite do serviço público significa aquilo que é de natureza obrigatória à prestação pelo poder público. Não é? Existem determinadas atividades que serão de natureza optativa por parte do poder público, não compulsória, e outras que são de natureza compulsória. Aquelas que são de natureza compulsória são a essência mesmo do serviço público. Não é? E aqui, então, caberia destacar o seguinte: o que é resíduo produzido por grande gerador não cabe na definição de um serviço que é compulsório, e aquilo que não é de grande gerador é necessariamente serviço público de natureza compulsória. De fato, aqui estava sendo tudo tratado da mesma forma,
não é, como se tudo fosse de competência do poder público, o que sobrecarrega o poder público, aumenta os custos da prestação do serviço público e, em última instância, aumenta os custos que devem ser cobertos pela taxa que financia esse serviço. Não é? Então, a existência dessa lei, ela, de fato, ela pressiona no sentido oposto ao acréscimo dos custos no serviço público, porque ela tira do âmbito do serviço público certos tipos de resíduos que até aqui estavam sendo objeto da atenção e das atividades do SLU. Bom, quando se diz não perigosos, evidentemente se tira dessa lei também toda a parte de resíduos de serviço de saúde e dos resíduos sólidos industriais. E aí, o núcleo da lei. São equiparados aos resíduos sólidos domiciliares, portanto, são equiparados àqueles resíduos que são de natureza, cujo manejo é objeto de serviço público, compulsoriamente, os resíduos não perigosos e não inertes que sejam produzidos por pessoas físicas ou jurídicas em estabelecimentos de uso não residencial e que cumulativamente tenham natureza ou composição similares àquelas dos resíduos sólidos domiciliares e volume diário por unidade autônoma limitado a 120 litros de resíduos sólidos indiferenciados. Aí tem várias coisas que são objeto, então, necessitam ser observadas. Primeiro, a lei fala de resíduos que sejam gerados em estabelecimentos de uso não residencial. Então, não há que falar de grande gerador residencial. O residencial, por natureza, é objeto da prestação de serviço público. Então, a primeira questão é, essa lei só diz respeito a resíduos que são produzidos em estabelecimentos de uso não residencial. E que tenham natureza ou composição similares àquelas dos resíduos sólidos domiciliares. Então, tipicamente, o resíduo dos banheiros, os resíduos das copas e cozinhas, os resíduos dos escritórios, são resíduos dessa natureza que nós estamos falando aqui. Não é? Aí, evidentemente, por exemplo, se enquadram os resíduos que são tipicamente produzidos, por exemplo, por restaurantes, não é? E assim por diante. O volume diário por unidade autônoma limitado a 120 litros de resíduos sólidos indiferenciados. Aqui, a lei inovou e, no meu entendimento, no nosso entendimento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ela inova de forma criativa e coloca o Distrito Federal numa posição de destaque. Porque, diferentemente de outras capitais brasileiras, onde o limite de volume para a definição de grande gerador é com base no conjunto dos resíduos gerados, aqui a lei diz que esse volume diário é limitado a 120 litros por unidade autônoma de resíduos sólidos indiferenciados. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é dizer, certo? Você pode separar na fonte, no seu estabelecimento, aquilo que tem condições de ser reciclado, nos termos da regulamentação, e, portanto, desfrutar de um limite maior, certo? Para o que é considerado serviço público, 120 litros. Se esses 120 litros incluísse o conjunto dos resíduos, evidentemente, certo? Nós teríamos uma restrição maior à definição do que é o grande gerador. Então, as definições que importam aí são exatamente a do grande gerador, que pessoa física ou jurídica que produzam resíduos em estabelecimentos de uso não residencial, incluídos os estabelecimentos comerciais, os públicos. Exatamente. Então, essa lei não diz respeito apenas a geradores privados. Não é? Uma casa como essa,
se produz mais de 120 litros por dia, em média, de resíduo indiferenciado, ela se enquadra na posição de grande gerador. Os de prestação de serviços e os terminais rodoviários e aeroportuários, cuja natureza ou composição sejam similares àquelas dos resíduos domiciliares e cujo volume diário de resíduos sólidos indiferenciados por unidade autônoma seja superior a 120 litros. Então, só para a gente visualizar o que é 120 litros. Né? Então, esse tipo de container existe de diversas capacidades no mercado. Por isso que eu coloquei do lado ali também as dimensões. Né? Então, ele tem, esse aí em particular, tem 94 centímetros de altura, quase 1 metro, largura de 46, comprimento de 55. Certo? Isso aí é 120 litros. Certo? O que é o resíduo sólido domiciliar indiferenciado? Aqueles não disponibilizados para triagem com vistas à reciclagem ou para compostagem. Quer dizer, o indiferenciado é aquilo que não é possível apresentar para uma coleta seletiva, seja de secos, seja de material que vai ser destinado à compostagem. Né? O serviço público de manejo de resíduos sólidos, destaca-se aí o caráter compulsório, eu não vou perder tempo que a gente já conversou. Responsabilidade do gerador. Os grandes geradores são integralmente responsáveis pelo gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos similares aos resíduos domiciliares que gerem e pelos ônus deles decorrentes. Então, já não está mais na esfera do prestador de serviço público, né, esses resíduos aí. Para execução, no entanto, o grande gerador pode escolher contratar um terceiro, desde que ele seja cadastrado pelo SLU, e o cadastro tem a ver com uma questão de cuidado ambiental, quer dizer assim, você não pode confiar transporte e manejo de lixo a um terceiro que você não saiba quem que é, né? Ou então ao próprio SLU. De fato, ao SLU, se ele tiver condições e interesse em prestar. Ele vai ter que priorizar aquilo que é sua natureza fundamental, que é a prestação do serviço público. Obrigações, então, do prestador, no caso aqui do Distrito Federal, do SLU. O SLU deve disponibilizar aos grandes geradores ou às empresas por eles contratadas os serviços de tratamento e disposição final. O que a lei está dizendo aí é que a possibilidade de recusa do SLU em prestar essa atividade a um grande gerador fica na parte da coleta. Tratamento e destinação final, o SLU tem que abrir as portas, mesmo que um terceiro tenha sido contratado para fazer a coleta de um supermercado, de um restaurante, assim por diante. O SLU não é obrigado a ofertar os serviços de coleta e transporte aos grandes geradores ou às empresas por eles contratadas. O SLU deve disponibilizar no seu sítio eletrônico a relação dos grandes geradores e dos prestadores de serviços cadastrados. Bom, se o SLU é contratado para fazer coleta do resíduo correspondente a um volume superior a 120 litros de indiferenciado por um grande gerador, ele vai ser remunerado mediante o pagamento de preço público a ser definido em norma de regulação editada pela DASA. Eu, de fato, falando em ADASA, eu sou regulador de serviço público na DASA, não estou aqui falando como a DASA, mas como presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária no Distrito Federal. Queria saudar os meus colegas da DASA ali presentes, e eles podem depois informar a vocês que essa regulamentação está em fase de publicação, não é assim? Preparação para ser publicada. Esses preços públicos não podem ser inferiores aos custos das atividades contratadas. Significa dizer, não é possível transferir custo da prestação desse serviço para o serviço público. Sabe? Portanto, não há possibilidade de subsídio aí. Incentiva a separação na fonte dos resíduos orgânicos para compostagem.
Norma de regulação da ADASA pode prever a isenção ou o pagamento de preços públicos inferiores aos custos para a prestação pelo SLU de serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos orgânicos, separados na origem pelos grandes geradores para compostagem. Então, há a previsão de uma política de incentivo à separação na fonte do material que pode vir a ser objeto de compostagem, do material, do resíduo essencialmente orgânico. Certo? E o instrumento desse incentivo é a norma de regulação da ADASA. O incentivo, por outro lado, à separação na fonte de recicláveis secos se dá pela não colocação de ônus para que o SLU colete o material que for apresentado, já separado, já previamente identificado como destinado à coleta seletiva e, portanto, ao encaminhamento para a reciclagem, né? A triagem e a futura reciclagem. Ou seja, o grande gerador tem aí um incentivo muito grande a estabelecer, de fato, uma separação na fonte entre secos, o material que pode ser objeto de compostagem e aquilo que vem a ser o que ele necessariamente vai ter que contratar, ou o SLU ou um terceiro, para transportar, e depois, provavelmente, o próprio SLU mesmo, para tratar e dar destinação final, ou disposição final. Portanto, esse arranjo é que me parece que ele é extremamente marcante aqui no Distrito Federal, e eu acho que realmente ele é um case de sucesso aqui. Pode vir a se tornar uma coisa muito interessante, porque nos outros, se pega Salvador, pega Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades grandes, esse tipo de tratamento com esse tipo de incentivo não aparece. Incentivo à triagem por entidades catadores. Os materiais recicláveis coletados pelo SLU devem prioritariamente ser encaminhados para a triagem realizadas por cooperativas ou associações de catadores. Essa disposição desta lei está em completa harmonia com a disposição da Lei 11.445 e da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quais são as obrigações de um grande gerador, então? A primeira, cadastrar-se junto ao SLU, na forma e no prazo do regulamento, e informar o prestador de serviço responsável por cada uma das etapas do gerenciamento dos resíduos gerados. Ele tem que dizer quem são os contratados dele. Elaborar e disponibilizar ao poder público, sempre que solicitado, não é? Elaborar, em qualquer hipótese, disponibilizar ao poder público, sempre que solicitado, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nos termos da Lei Federal 12.305 e a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ainda, fornecer todas as informações solicitadas pelo poder público, referentes à natureza, ao tipo, às características e ao gerenciamento dos resíduos produzidos. Permitir o acesso de agentes do poder público às suas instalações para verificações, inspeções. Promover a segregação na origem dos resíduos sólidos similares aos domiciliares, nos termos das normas legais e do seu plano de gerenciamento. Observar normas pertinentes ao condicionamento e apresentação de resíduos sólidos para coleta. A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos não isenta os grandes geradores da responsabilidade por danos provocados pelo gerenciamento inadequado dos seus resíduos ou rejeitos. Quer dizer, a terceirização não é a terceirização da responsabilidade, em última instância. Existe um capítulo de sanções, com base nas infrações, prevendo cinco tipos de sanções: a advertência, a multa diária, a multa simples, os embargos e suspensão de atividade, a apreensão de bens e veículos, e a previsão de valores duplicados em caso de reincidência.
tem uma previsão de que deve haver uma regulamentação das sanções por meio de decreto. E a lei aproveitou para tratar de um assunto correlato, que é a limpeza e o manejo dos resíduos sólidos produzidos em eventos. Eventos de qualquer natureza em vias, logradouros ou espaços públicos que gerem resíduos devem assegurar a limpeza urbana da área e realização do evento, os responsáveis, promover o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos gerados e arcar com os ônus deles decorrentes, promover a segregação na origem dos resíduos sólidos similares aos resíduos domiciliares nos termos das normas legais, regulamentares e contratuais, encaminhar para a triagem com vistas à reciclagem dos resíduos passíveis de reciclagem, encaminhar para a disposição final em aterro sanitário os resíduos não passíveis de reciclagem. Quer dizer, quem promove evento tem que cuidar dos resíduos e os resíduos devem ser gerenciados adequadamente, inclusive com a responsabilidade de encaminhar para a triagem os resíduos com vistas à reciclagem. A lei explicita que a prestação de serviço pelo SLU ao promotor de eventos se dá mediante contrato e é remunerada mediante o prévio pagamento de preços públicos a serem definidos em normas de regulação editadas pela DASA. E, finalmente, que o Poder Executivo e a DASA devem expedir os regulamentos necessários à aplicação dessa lei no prazo de 180, e eu diria que, até agora, o único defeito que eu vi nessa lei foi faltar dias ali depois dos 180. Terminou no 180 ponto. Não é? Mas, de modo geral, é sem dúvida uma lei moderna, uma lei que contribui para o que já existe em outros países e aqui nós ainda estamos formando, que é o direito administrativo especial que versa sobre resíduos. Não é? Na Europa já é possível comprar livros com o título Direito Administrativo dos Resíduos. Não é? E acho que nós estamos aqui caminhando para, na prática, construir esse ramo do nosso direito. Não é? Um comentário final, então, é que é uma mudança de práticas, é uma mudança, portanto, também de cultura, não é? Mas ela vai num bom sentido. Não é? E, pelo que nos consta, nós fizemos alguns debates sobre isso no âmbito da nossa associação, não é? Está havendo um esforço, tanto por parte do SLU e dos demais órgãos do governo distrital que se envolvem com a prestação e com a gestão, inclusive da política ambiental, para que esse assunto seja bastante discutido, bem como por parte da DASA, que realizou audiências públicas a esse respeito para fazer essa regulamentação, onde estavam presentes alguns dos que estão aqui hoje. Então, nesse sentido, essa audiência pública aqui tem todo o mérito, porque ela reforça esse processo de discussão, de entendimento, enfim, de comprometimento dos diversos atores envolvidos. E, portanto, mais uma vez, eu queria, antes de agradecer, dar os parabéns ao Ministério Público por essa iniciativa. Muito obrigado. Para fazer uma explicação breve sobre a atuação do SLU diante da nova lei distrital, convidamos a fazer uso da palavra o diretor adjunto do Serviço de Limpeza Urbana, Silvano Silvério da Costa. Boa tarde para todos os presentes. Eu queria, inicialmente, agradecer a brilhante iniciativa do Ministério Público por promover essa discussão. Achei interessante o que o Dr. Roberto Carlos colocou, que para discutir a Política Nacional de Resíduos, primeira audiência pública discutindo os grandes geradores. Então, eu queria saudar
a iniciativa do Ministério Público, saudar aqui o doutor Roberto Carlos, a doutora Maria Rosinete, o doutor Demóstenes também, e saudar a todos os presentes, né? Deixar a vocês um abraço da Eliana Cátia, presidente do SLU. Ela estava vindo para cá, na parte da manhã ela teve que fazer uma intervenção ortopédica, e aí ela tomou umas aplicações no joelho e não pôde participar, então pediu que nós justificássemos aqui a ausência dela, mas ela tem nesse tema aqui uma importância muito grande, como de todos os resíduos sólidos no Distrito Federal e na Política Nacional de Resíduos. Então, nós, do SLU, gostaríamos de agradecer aqui a presença e a oportunidade para debater este tema. Eu queria, como antecedentes, apresentar essa transparência aqui, para dizer o seguinte: eu estou aqui falando pelo SLU, mas eu me permito falar em nome do GDF, né? Nós compusemos um grupo de trabalho de todos os órgãos que têm relação com o tema dos resíduos sólidos, especificamente esse tema dos grandes geradores. E foi constituído um grupo de trabalho informal, que foi composto pela Cinesp, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Secretaria de Meio Ambiente, tem aqui a Mirtz, representando a SEMA, né, que também participou desse grupo de trabalho, o SLU, a agência, a DASA, a AGFIS, que é a Agência de Fiscalização, e tivemos um bom diálogo também com a Secretaria de Fazenda, porque esse tema diz respeito a questões importantes que impactam toda a parte de cobrança, né? Então, o que eu vou apresentar aqui já é uma novidade, né, da implementação da Lei 5.610, mas eu quero dizer para vocês que essa lei, esse decreto, ele foi elaborado por esse conjunto de órgãos, né? Então, eu estou falando em nome do SLU, mas me permito falar em nome deste grupo, que foi quem elaborou o decreto. O prazo dado pela Lei 5.610 para regulamentar, como o Montenegro bem lembrou, foram 180, imagino, dias, né? E daria o limite para ser publicado o decreto dia 22 de agosto de 2016. Pois o decreto foi publicado no dia 24 de agosto de 2016. Nós tivemos 2 dias aí em que ele não foi publicado. Ele estava para publicação, só que ele não foi publicado no prazo, mas nós podemos dizer que foi um esforço muito grande para a gente conseguir fechar este decreto num prazo muito curto, né? Foram 180 dias, a lei ela é do dia 22 de fevereiro de 2016, e o governo trabalhou com muito afinco para conseguir fazer um diálogo interno de um tema que não é trivial, né? Nós tivemos aí como atividades preliminares, esse grupo de trabalho fez um diálogo internamente no governo, nós elaboramos a minuta, apresentamos a minuta ao Conselho de Limpeza Urbana, que é o CONLURB, que é um conselho que faz o controle social, né, dos resíduos sólidos no Distrito Federal, e após a apresentação ao CONLURB, tem no CONLURB representantes do comércio, que é o Sindicato de Varejistas, e, como de resto, representantes da sociedade civil, e logo após nós apresentamos essa minuta do decreto às entidades que representam os grandes geradores, né? Fizemos isso numa primeira reunião, abrimos uma consulta pública, ainda que fosse bastante curto tempo, houve muita reclamação do prazo, né? Nós recebemos muitas contribuições dos grandes geradores e muitas contribuições foram incorporadas ao decreto que foi posteriormente encaminhado à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e logo depois à Casa Civil. Então, faço essa apresentação desses antecedentes para dizer que nós chegamos aqui com um decreto que não foi aquilo que os órgãos gostariam de ter de prazo para discutir, mas minimamente fizemos uma auscultação
dos representantes dos grandes geradores, né? Então, esse decreto é um decreto que está bastante fresco, ele é de 24 de agosto de 2016, é o decreto 37.568, ele regulamenta a lei 5.610 e ele altera o decreto 35.816, que diz respeito à parte de eventos, né? Um decreto que já diz respeito a eventos, ele foi alterado para incorporar no decreto do Distrito Federal a parte relativa à cobrança dos eventos, a forma com que eles vão ter que se relacionar neste conceito novo, introduzido pela Lei 5.610. E qual que é a estrutura do decreto? Eu trouxe aqui o decreto, algumas inovações, naquilo que o decreto, de fato, inova para além da lei. Como o Montenegro já apresentou aqui pela ABS a lei, a nossa perspectiva foi apresentar aquilo que era inovação e aquilo que regulamenta a lei para o seu cumprimento a partir do momento que o decreto entra em vigor, né? Então, o capítulo 1 fala de disposições preliminares, o segundo capítulo fala da prestação do serviço pelo poder público, o capítulo 3 das responsabilidades dos grandes geradores, o capítulo 4 das responsabilidades dos autorizatários, prestadores de serviços de coleta e transportes, né? O 5º fala do cadastramento, o capítulo 6 fala da fiscalização, o 7 das infrações, sanções e processo administrativo fiscal, e o capítulo 8 de disposições finais. Então, indo para o decreto, vocês veem que está esmaecido aqui aquilo que é da lei, que não precisa da gente lembrar, mas dizer também que, como todo decreto que regulamenta, ele não pode inovar naquilo que a lei não prevê, né? Desnecessário dizer isso, mas importante dizer. Então, nós tivemos que trabalhar com o entendimento do que é importante regulamentar para fazer a aplicação deste decreto, né? Então, nós consideramos como unidade autônoma as unidades inscritas no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, do ponto de vista da cobrança de IPTU, né, e da própria TLP. É importante trazer essa conceituação de condomínio não residencial, né, porque, como o Montenegro falou, não é considerado grande gerador os geradores de resíduos residenciais. Então, o condomínio não residencial, aquilo que é uma edificação com um conjunto de unidades autônomas, né? E o condomínio não residencial é aquele conjunto de unidades autônomas de uso exclusivamente não residencial. E o condomínio de uso misto, aquele condomínio que é integrado por unidades autônomas de uso residencial e de uso comercial, né? Ou não residencial, para ser mais abrangente. Isso aqui é importante porque existem grandes geradores também em unidades e condomínios mistos. Ainda sobre as disposições preliminares, né, os grandes geradores estabelecidos em condomínios não residenciais de uso mistos, eles são responsáveis pelos resíduos gerados em sua unidade autônoma e os lançados em áreas comuns. Porque, vamos dar um exemplo para deixar mais claro aqui. Acontece em muitos casos, né? Pega no Venâncio 2000, onde o SLU, a sede do SLU está, nós temos uma grande quantidade de não residenciais, né? Mas tem uma grande quantidade dos não residenciais que não estão abrangidos aqui como grandes geradores, porque eles geram menos de 120 litros por dia. Mas tem uma quantidade grande de geradores acima de 120 toneladas de litros por dia, né, que eles podem dizer assim, bom, eu vou considerar como resíduo para compor essa parcela, essa quantidade de 120 litros, apenas aqueles que eu gero na minha, por exemplo, um restaurante, na minha cozinha. Então, aquilo que eu processo e
e mantenho nas minhas instalações é o que eu gero de resíduos, mas não é isso, né? O resíduo que ele gera e que ele fica armazenado e ele dispõe é uma quantidade, mas o que ele dispõe para o condomínio também é parte que ele gera, né? Então, apenas para dizer que os grandes geradores estabelecidos em condomínios não residenciais de uso misto, eles são responsáveis pelos resíduos gerados na unidade autônoma dele e também aquela que é disposta para fora da sua unidade autônoma e que vai ser lançado em áreas comuns, salvo se o condomínio se encarregar dessa responsabilidade, porque a lei não tratou do condomínio ser considerado grande gerador. Então, aqui é exatamente para propiciar que o condomínio exerça essa função e se articule com os grandes geradores para ele fazer todo esse papel de se colocar na condição de representante dos grandes geradores para fazer, em conjunto com esses grandes geradores, ele próprio, a inscrição e o cadastro, e ele poder administrar o condomínio individualmente o interesse dos grandes geradores, né? Então, isso aqui também foi detalhado, apareceu na discussão com o síndico condomínio, né, uma preocupação do síndico condomínio, da gente não colocar o condomínio como o grande gerador. Ele não é o grande gerador, ele pode até ter alguma unidade num prédio não residencial que ele gere mais de 120 litros por dia. Neste caso, ele é um grande gerador. Se não for, ali os grandes geradores se encarregam de contratar esses prestadores, né? E mais, os grandes geradores não podem dispor os resíduos de sua responsabilidade junto com os resíduos dos demais geradores. Pegar esses prédios que tem esse caso que eu me referi, não pode um grande gerador pegar ali o seu resíduo e colocar junto com os demais, porque daí ele está burlando, né? E a GEFIS, que é quem vai fazer essa fiscalização, tem instrumentos para fiscalizar o que ele venha fazer de forma não correta. O capítulo 2 fala da prestação do serviço pelo poder público. Eu também esmaeci aquela parte que fala que compete ao Serviço de Limpeza Urbana disponibilizar o serviço de tratamento e disposição final. De fato, o SLU é obrigado pela lei a fazer esse trabalho e, na nossa perspectiva, nós estamos trabalhando para que os resíduos dos grandes geradores sejam dispostos no aterro sanitário de Brasília. E depois, quando a gente discutir a questão da cronologia, isso vai ficar mais claro, né? O artigo 5º fala que a prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos indiferenciados e orgânicos deve ser realizada pelos grandes geradores mediante serviço próprio. Ele, grande gerador, pode fazer o transporte para a disposição final, ou ele pode contratar uma empresa previamente cadastrada pelo SLU. Vai ficar claro aqui também, já trouxe aqui para vocês, ainda não está formalmente oficializado, porque vai ser uma instrução normativa do SLU, os cadastros que o SLU já elaborou, que é o cadastro do grande gerador e o cadastro do prestador do serviço, né? Mas esse cadastro vai ser o SLU vai fazer o cadastramento tanto dos grandes geradores quanto dos prestadores de serviço. Esmaecido também, né, aquela parte que fala que o SLU deve disponibilizar aos grandes geradores interessados serviço de coleta, transporte e destinação final de materiais recicláveis secos, que é a nossa obrigação pela lei, e está aqui na regulamentação, desde que observadas as condições estabelecidas nas normas legais regulamentares, no caso do SLU, e nas normas de regulação emitidas pela DASA. Também para dizer que tem um conjunto de normas que o SLU vai publicar. Vocês devem ter visto no decreto que nós temos o prazo de 30 dias depois da publicação do decreto, porque o decreto entra em vigor 30 dias depois da sua publicação, ou seja, 24 de setembro. E o SLU tem 30 dias para editar a sua instrução normativa. Nós estamos preparando, já tem uma versão dessa instrução normativa elaborada, com todas, vai ser uma única instrução normativa com tudo que tem que ser regulamentado e que foi previsto no decreto de regulamentação. Então, é
uma subregulamentação a partir aqui do decreto, porque não dava para a gente colocar no decreto todos os regulamentos que eventualmente podem ser alterados, aí você tem que alterar o decreto. Então, nós trouxemos aquilo que pode ser alterado, nós trouxemos para uma instrução normativa que vai ser publicada até o dia 24 de setembro, agora de 2016. Da parte de responsabilidade dos grandes geradores, eles são responsáveis pelo gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos, né? E pelos ônus deles decorrentes, a contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final dos resíduos sólidos não isenta os grandes geradores da responsabilidade por danos provocados por eles, e o artigo 11 fala que é de responsabilidade dos grandes geradores. Tem mais 5 minutos. Pode passar várias coisas, cadastrar no SLU, né? Elaborar e disponibilizar ao poder público o plano de gerenciamento de resíduos, permitir o acesso do poder público nas suas instalações para verificar o atendimento dos requisitos e destaquei também promover preferencialmente com a participação de associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis a segregação na origem dos resíduos sólidos nos termos das normas legais. Aquilo que o Montenegro falou, tá certo? Quer dizer, como a lei induz a que sejam segregados os resíduos, né? E é óbvio que os grandes geradores vão fazer isso porque eles querem contratar o menor volume possível, né? O decreto trouxe o que a Política Nacional de Resíduos definiu e a Lei 11.445, de 2007, para poder incluir também os catadores, porque a Política Nacional de Resíduos fala que no plano de gerenciamento tem que ser dada preferência aos catadores para participação do gerenciamento. Então, aqui foi uma novidade incluída no decreto, porque a Política Nacional de Resíduos assim prevê. E o artigo 12 fala que é vedado aos grandes geradores a disposição dos resíduos indiferenciados e orgânicos em áreas, vias e logradouros públicos, bem como a apresentação para a coleta pública dos resíduos domiciliares. Dizer o seguinte, não pode, né, na medida em que o SLU é obrigado para fazer a coleta seletiva dos resíduos secos, o grande gerador só pode dispor para a via pública aquilo que for coletado pelo serviço de limpeza urbana. Então, aquilo que for contratado de um prestador de serviço, o grande gerador vai ter que combinar com este prestador de serviço para passar com o caminhão no horário que ele disponibilizar para a coleta diretamente, né? Então, é isso que o decreto está aqui fixando no artigo 14. No capítulo 4, das responsabilidades dos autorizatários, prestadores de serviços, dizendo que eles são responsáveis por fornecer, sempre que solicitado, todos os dados necessários ao controle e fiscalização da atividade, fornecer aos grandes geradores cópia do controle do CTR, que é o controle de transporte de resíduos de cada coleta, né? Utilizar na execução do serviço apenas veículos e equipamentos cadastrados do SLU, porque no cadastro do SLU ele vai ter que dizer quais equipamentos que ele vai utilizar para fazer essa coleta e o transporte. Então, ele tem, no CTR, ele tem que dizer que ele está transportando com um daqueles veículos que ele cadastrou lá no SLU. Informar trimestralmente ao SLU, no formulário eletrônico, vai estar disponível no sítio eletrônico do SLU, o prestador de serviço, ao prestador de serviço o cadastro, então ele vai ter que fazer, utilizar o sítio do Serviço de Limpeza Urbana para fazer o cadastramento, né? Então ele vai ter que informar trimestralmente ao SLU quais são os grandes geradores, para quais grandes geradores ele presta o serviço, que é uma forma da gente fazer um cruzamento, nós e a GFIS e a própria DASA, né? Fazer o cruzamento das informações do prestador de serviço com os grandes geradores. O 16, os resíduos sólidos coletados e transportados pelos autorizatários somente podem ser destinados nos locais licenciados ou previamente aprovados pelo poder público. Então, no momento que o grande gerador se cadastra, é uma autodeclaração, esse sistema do SLU, esse de cadastramento é uma autodeclaração, e no momento que ele se cadastra, ele diz em qual local que ele vai dispor
os resíduos indiferenciados, né? E lá está dizendo que o local onde ele vai dispor, não sendo no local do aterro sanitário de Brasília, ele tem que apresentar as informações da licença de operação desse local que ele dispõe, que ele disporá os resíduos, né? O capítulo 5 do cadastramento, né, está dizendo no decreto que a CLU deve realizar o cadastramento das empresas e cooperativas, né? Foi dada a possibilidade de cooperativas também serem cadastradas como prestadoras de serviço, que é uma outra possibilidade, obviamente desde que ela atenda a todas as condicionantes, né, e todas as exigências do prestador de serviço. Né? Então, ela tem que cadastrar no sítio do SLU, né? E para o cadastramento que trata o caput, ele deve preencher o formulário padronizado pelo SLU no sítio eletrônico. Então, é uma autodeclaração e todas as informações vão estar nesse sistema que o SLU vai dispor. O SLU vai ter um critério lá de validação desse cadastro, vai passar pelas instâncias do Serviço de Limpeza Urbana, e logo após aprovado, ele vai disponibilizar o número de identificação das atividades a serem executadas pelas empresas e cooperativas. O cadastramento dos prestadores de serviços, né? Então, somente podem ser cadastradas empresas cooperativas, prestadores de serviços de coleta e transporte que possuam sede no Distrito Federal ou nos municípios integrantes da RID, né? E as empresas e cooperativas que realizem atividade devem dispor de garagem ou pátio de estacionamento, não sendo permitida a manutenção de veículos em vias e logradouros. Aqui é muito mais um cuidado desses veículos estarem dispostos de forma adequada, não tendo um problema urbano aqui. Bom, e o cadastramento dos grandes geradores, aqui é importante dizer que os grandes geradores, depois eu disse o seguinte, eu disse não, o decreto assim define, né? 30 dias da entrada da publicação, o decreto entra em vigor, o SLU tem 30 dias para expedição das normas, né? Então, 30 dias depois do decreto entrar em vigor, os grandes geradores têm que se autodeclararem no sistema que vai ser disponibilizado pelo SLU. Significa dizer que, após esse prazo, aqueles grandes geradores que não se autodeclararem, eles são passíveis de serem autuados pela AGFIS, que é quem vai fazer a fiscalização destes grandes geradores, né? Então, o prazo máximo é de 150 dias. Então, a partir desse período, né, começa a valer as autuações que vão ser feitas pela agência de fiscalização para observância dos grandes geradores, né? E aí um conjunto de outras informações de validade do cadastro, né? E aí sobre a fiscalização, um capítulo inteiro, que é o capítulo 6, que fala sobre a fiscalização. Eu vou só fazer referência ao 29, que fala que a DASA ela fará a fiscalização do SLU, porque o SLU é um prestador de serviço de saneamento básico, então, neste caso, a DASA fiscalizará o SLU naquilo que diz respeito ao serviço que o SLU vai ter que prestar de acordo com essa lei. E pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal, em relação ao acondicionamento, coleta, transporte e disposição final que trata este decreto por meio da carreira de fiscalização e inspeção de atividades urbanas do Distrito Federal. Tá certo? Quer dizer, então, a fiscalização dessa lei será feita por esses órgãos, né? Os grandes geradores de resíduos devem manter disponível e atualizado o plano de gerenciamento de resíduos, já é um artigo definido pela lei, aqui nós não inovamos, né? E tem um conjunto de infrações, sanções, processo administrativo fiscal, não foi inovado aqui no processo administrativo fiscal do que a GFIS já faz, apenas foram consideradas as circunstâncias em que vai, por exemplo, ser feita o embargo, suspensão de atividade, apreensão de bens e veículos, né? A lei definiu
que o decreto deveria regulamentar aqueles casos que tivessem agravantes, né, e casos também que pudesse ser feita a gradação dessas multas aqui que foram